E é da gravidez à maternidade extraordinária, né? Então, a jornada de confiança da grávida começa aqui, né? A jornada de amor, confiança, ela começa aqui. Eu sou Josimarinho, né? Sou pedagoga, profissional da educação física, educadora parental. Minhas especializações são em neuropsicopedagogia, em educação física escolar e artes, né? E é nisso aí que eu descobri que é no brincar que as crianças aprendem. E a educação parental, né? Que é uma especialização. E hoje vamos falar sobre um assunto muito legal e desafiador, que é a linguagem oculta das crianças. Se alguém aí que estiver me ouvindo já ouviu falar sobre isso, me dá um ok ou que não, se não já ouviu falar, não sabe nem o que é isso. E por que, Josi, você fala tanto sobre infância, tanto sobre criança? Porque nós adultos também temos nossa criança interior, né? Todo adulto já foi uma criança, todo adulto carrega informações, né, na mente, de vivência, de experiências de que veio lá da infância, que foram dessas experiências, não só da infância, mas também desde lá do útero da nossa mãe. Então, todas essas experiências, elas se tornam marcantes ao decorrer da nossa vida, tá? Então, para a gente começar, né, falando sobre a linguagem oculta das crianças, ela refere-se a uma forma de comunicação que pode ser usada por crianças para se expressar ou se comunicar de maneira verbal ou indireta. Ou seja, já falei aqui em outras lives, né, sobre esse tipo de comunicação, né? Da criança não saber propriamente dizer o que ela está precisando, né? Ou muitas vezes a gente vê uma criança chorar e a gente diz, ai meu Deus, o filho de fulano só faz birra. O filho de fulano é uma criança muito chorona. Mas aí no choro, que é o primeiro tipo de comunicação do ser humano, né? A gente sabe bem disso. Às vezes não quer dizer só uma coisa, né? Diante dessa primeira comunicação, a criança pode dizer que está com fome, que está com frio, que está com saudade da mãe, que está com medo. Então, é importante a gente nós entendermos o que está por trás dessa comunicação, essa linguagem oculta das crianças, né? Quando a gente fala oculto, às vezes pode causar uma certa estranheza, um certo medo, mas quando a gente começa a observar, quando a gente começa a olhar, quando a gente começa a acompanhar e de verdade ter interesse pela nossa criança, né? A criança que tem na nossa casa, nós mães principalmente, quando a gente realmente se interessa e se doa, fica mais fácil da gente começar a compreender do que aquela criança está precisando, né? Então, a comunicação ela pode ser verbal ou não verbal. O verbal é quando as crianças conseguem realmente falar, né? Estou com fome, estou com sede, mamãe, eu estou precisando de você, me dá um abraço, estou precisando de carinho. E a não verbal, ela pode ser expressada de várias formas, né? Pode incluir gestos, expressões faciais, brincadeiras, desenhos ou até mesmo linguagem corporal. Olha só, quem nunca viu uma criança retraída no cantinho ali da sala esperando atenção, né? Ah, ela está querendo chamar atenção. Gente, isso não é algo ruim, tá? Porque se uma criança ela está retraída, ela está encolhida no cantinho da sala e ela precisa que o pai ou a mãe vá até ela e pergunte se ela está bem, isso não é bom, isso não é legal. A criança não está se sentindo bem. Então, o que as pessoas pensam, né? A sociedade em si pensa que a criança ela é uma criança manipuladora, que ela está querendo chamar atenção para te manipular e te usar. Só que esse artifício é um artifício usado por pessoas grandes, tá? Ou crianças bem maiores, em torno de 10 anos, 11 anos, elas começam a compreender que fazendo tal coisa pode ou não manipular o pai ou a mãe, mas a manipulação, essa maldade realmente, só um adulto ela é capaz de fazer, tá? Então, a comunicação não verbal, ela pode ser tanto da criança retraída, expressão facial, né? A criança ela pode estar começando a fazer desenhos onde a gente identifica que tem muita chuva, tem muita tristeza, né? Porque água, choro, chuva remete à água, né?
Então, assim, a gente já começa a perceber dessa observação do que aquela criança está tentando comunicar, do que aquela criança está tentando nos chamar a atenção, né? Então, aqui, as crianças podem usar essa forma de comunicação para transmitir sentimentos, desejos ou necessidades, quando não tem as habilidades linguísticas totalmente desenvolvidas. É a questão do choro, é a criança que ainda não fala, mas a criança fica puxando na roupa da mãe, né? A criança, às vezes, que está bem chorosa, está bem para baixo. A criança, por muitas vezes, ela não quer brincar. Então, a gente... pelo menos assim, os meus antecedentes, né? Tipo, minha mãe, meu pai, meus familiares, na minha época, eu tenho 37 anos, então na época da minha infância, imagine, 7 anos atrás, o que era remetido? Remetido à doença, quando a criança não quer brincar, será que ela está doente? Será que é falta de vitamina? Será que é falta de ferro? Hoje pode ser, mas a gente já abriu a cabeça, já entendemos que as crianças também são movidas a sentimentos. As crianças são movidas a amor, as crianças são movidas a atenção. As crianças não precisam só de um prato de comida para se satisfazerem. Elas precisam de tempo de qualidade, tempo com os pais, elas precisam de aconchego. Então, as crianças elas não vão aí só se manter de comida, né? As crianças não vão só se manter de roupas, calçados. Então, quando a criança não tem habilidades linguísticas ainda formadas, como é que ela vai comunicar uma tristeza? Nem todas as vezes ela vai chegar e vai dizer, eu estou triste. Não é bem assim. Por muitas vezes essa criança ela pode não querer mais brincar na escola. A criança pode até ter constipação, né? A criança ela pode ter várias características, vários indícios de que ela está precisando de apoio, de amor, né? Oi, tudo bem, meu amor? Muito obrigada, saudade também. Que linda a mensagem da minha ex-aluna. Também sinto falta de vocês. Que coisa linda. Obrigada. Um beijo. Então, gente, assim, a gente precisa realmente observar as crianças, né? Dar toda essa atenção, esse apoio, esse amor e não ficar dependendo só, essa criança está de barriga cheia, essa criança está bem vestida, já tomou banho, não tem do que reclamar. Às vezes a criança ela está precisando apenas de um abraço, de um aconchego, de uma atenção, né? E atenção para os nossos filhos nunca é demais, tá certo? A gente tem que perder esse medo de que se a gente for lá e oferecer um afago, um chamego, a gente vai estar baixando a cabeça e que a criança vai fazer do que ela quer com a gente. E não é bem assim, gente. A gente não pode ter medo de expressar o nosso amor pelos nossos filhos, né? Porque isso a gente só vai ter benefícios, tá certo? Continuando, né? Gente, olha aqui, eu preciso falar para vocês que é muito importante que os adultos estejam atentos a essa forma de comunicação e se esforcem, né, para compreender e responder adequadamente o que as crianças estão tentando transmitir. Porque quando a gente observa, a gente não só apenas olha, a gente se coloca a dispor da criança. Eu sei, né, que existem mães, existem pais que vivem na correria, ficam muito sobrecarregados, boleto, né? Trabalho. Existem muitos pais e mães que sempre estão estudando, também trabalhando, e os cuidadores principais acabam ficando para outras pessoas, os avós, né? Ou às vezes as crianças ficam em tempo integral na escola. Então, assim, o tempo de qualidade com a criança, ele é muito importante, porque não acho que é preciso ficar um dia inteiro com a criança para poder conseguir observar pequenas coisas que pode ser aquele estalo, aquele pulo do gato, né? Para que a gente consiga tratar a criança de uma maneira melhor, consequentemente que ela se sinta melhor e ela se sinta acolhida quando estiver na nossa presença. Tá certo? E assim, gente, a gente precisa também observar que não só existem a linguagem não verbal, uma linguagem não verbal, né? Não existe só existem vários tipos de linguagem oculta das crianças, que são formas de comunicação não verbal, né? Por elas para expressar emoções, necessidades ou experiências internas. E assim, existem vários exemplos, tá? Mas um deles é a linguagem do corpo, né? Essas crianças elas podem usar essa expressão facial,
postura corporal, gestos e movimentos para transmitir mensagens e sentimentos. Ninguém vai ver uma criança triste gargalhando, né? Ninguém vai ver uma criança feliz chorando só se for de emoção, mas a gente não precisa ser especialista no assunto para entender quando a criança ela está chorando de dor. Deixa eu abrir um parêntese aqui para vocês. Uma criança, quando ela fala algo, para ela é verdade absoluta. A gente pode observar que o que ela está falando não é propriamente a realidade em si, tá? Mas na cabeça dela é verdade absoluta, principalmente nas crianças muito pequenas, que elas podem fantasiar, né? Que viu uma borboleta grande. Estou aqui só citando alguns exemplos, né, que podem acontecer. Ou uma criança que, tipo assim, um arranhãozinho, diz que está doendo muito, ela está chorando muito, que a gente viu que foi só um arranhão. Mas para aquela criança, se ela disser que está doendo muito, está doendo de verdade. Então a gente precisa tanto quanto não podemos fingir que nada existiu, tipo assim, você não está vendo que isso é uma besteirinha. Não está doendo não, já passou. E também a gente fazer, ai meu Deus, que arranhão, meu Deus, a mão vai cair. Não é bem assim, tá? Avaliar a dor da criança, né? Acolher essa criança, validar e trazer essa criança para perto. Oi meu amor, tô vendo que arranhou, eita, a mamãe também já mostrar empatia, tá? Mamãe também já arranhou a mão, ai, doeu um pouquinho. Mas não se preocupa, a mamãe vai passar um remedinho. E aos poucos vai começar a passar, tá certo? Passa o remedinho, acompanha a criança, já vai dando atenção. Eu posso citar como exemplo o meu filho. Eu sempre gosto de trazer experiências assim que eu tenho com o meu filho. Por quê? Porque foram coisas que eu vivi, né? E assim, o meu filho, ele chora muito mais quando eu não consigo dar 100% de atenção. Por exemplo, eu estou com a panela quente no fogo. Aí eu preciso desligar a panela para poder sair com ele no colo, para poder dar essa atenção. Então, até eu conseguir desligar aí com ele, ele continua chorando. Mas se for algo que eu esteja brincando com ele e ele cai diante de uma brincadeira, cai de imediato, então o que vai acontecer? Ali, só pelo fato de eu dar atenção, ele já para de chorar mais facilmente. Por quê? Porque por muitas vezes a criança não necessita de remédio, ela necessita de atenção. Tá? Então, isso é uma experiência que aconteceu comigo, sempre acontece e é muito interessante de como, quando as crianças são validadas, né, em suas dores, em seus sentimentos, quando elas caem, quando elas estão chorando, quando elas estão vivendo a verdade delas e recebem esse apoio da mãe ou do pai, é muito interessante que a gente sempre dê esse apoio, né, elas se sentem muito melhor, tá? Então, às vezes, uma coisa que pra gente, né, a gente tá vendo, nós adultos estamos vendo que aconteceu com aquela criança e que foi sério, né, pode ser um grande aliado para que aquela dor da criança, ela seja diminuída, né? E não desmerecendo, dizendo, ai, não tá doendo, ai, você também faz tempestade no copo d'água, você é homem, homem não chora, ou criança, ou com a menina, né? Ai, meu Deus, como é que você vai ser uma mulher forte desse jeito? E a gente entende cada vez mais, né? O tempo passando, que pessoas fortes, elas precisam de apoio, tá? Pessoas fortes, elas foram cuidadas por pessoas fortes também, tá certo? E que isso não vai diminuir a nossa capacidade em ser pai e ser mãe, validando os sentimentos da criança, certo? Vou citar outro exemplo aqui. Uma criança, ela pode cruzar os braços para mostrar descontentamento ou ter um olhar triste para indicar tristeza. Porque por muitas vezes uma criança, ela está tão chateada, ela está tão contrariada que ela cruza os braços e faz aquela carinha assim de raiva, porque simplesmente ela não quer tomar banho, ou ela não concorda com algo que a mãe que a mãe falou, né? Ou com algo que aconteceu. Então a criança, ela não sabe ali talvez verbalizar, ou não tem argumento, né, para dizer o porquê não quer tomar banho, que às vezes a criança vai fazer o quê? Vai cruzar o braço, vai fazer um biquinho, vai ficar chateada, vai bater os pés no chão. E a gente sabe que isso é um comportamento neurológico saudável, né?
Se uma criança, ela obedece tudo que uma mãe fala, ela atende todos os comandos que uma mãe fala, uma criança, principalmente na fase dos 2 anos, então aí você tem que correr para o especialista mesmo. Aí é que você tem que correr para o especialista. Por quê? Porque se uma criança de 2 anos não faz birra, tem algo errado. Porque com 2 anos, né, a criança ela se encontra no mundo. Com 2 anos de idade, ela é um ser social. Então, se essa criança, ela não faz birra, ela não faz um chororô quando é contrariada, tem algo estranho, tá? E aí, o que que acontece? O adulto, nós adultos é que vamos precisar ter inteligência, maturidade para poder conduzir essa criança que está numa desregulação emocional, tá certo? A gente também pode perceber nessa linguagem oculta, né, que existe nas crianças, um olhar de tristeza, que para nós adultos, né, pode ser algo muito tolo, mas que na mente da criança é algo muito grave, algo muito grande. E o que a gente não pode fazer, como eu já vim falando aqui anteriormente, né, invalidar. Por exemplo, existem situações de crianças muito pequenas na escola que elas chegam tristes em casa porque um coleguinha não quer brincar com ela. Então, a gente vai dizer, deixa pra lá, brinca com outra criança. Isso é besteira, não. Vem cá, meu filho, aconteceu alguma coisa que tal criança não quer brincar com você? Vai dizer que não, porque criança pequena é assim mesmo, né? Às vezes muda de amiguinho muito rápido e às vezes não brinca apenas com uma criança, brinca com muitas crianças, né? Então, assim, meu amor, eu entendo. Eu também já tive um coleguinha, sempre colocar empatia. Criança está com problema, criança vem com problema de escola, criança vem com problema que ela está com um olhar de tristeza e consegue falar que foi algo que aconteceu, jamais podemos invalidar, jamais. O que a gente precisa fazer é acolher, se colocar no lugar e dizer, eu entendo, meu amor. Vamos achar uma solução para isso? Se tal coleguinha na escola não quer brincar com você, você tem algum coleguinha que você gosta de brincar? Sim, não é assim, bruscamente, não quer brincar com você, vai brincar com outra criança. Não, eu entendo, mas aí você vê para brincar com outra criança, é a forma de falar, né? Por muitas vezes a gente pode edificar, como também derrubar a autoestima da criança na forma que a gente fala. E também tem a linguagem do brincar. Gente, quem nunca foi na casa de alguém que tem uma criança que chamou você para brincar? Porque assim, eu sempre fui convidada para brincar. Às vezes a criança, ela tem aquela conexão, né, com alguns adultos que nunca viu, ou a criança ela já tem mais afinidade com alguns amigos do pai ou amigo da mãe, que vai lá na casa dela, né? Porque nem sempre a criança convive com muitas crianças, né? Como é o caso do meu filho. Na minha família não tem tantas crianças assim, então o meu filho ele brinca no parquinho, ele brinca quando vai para o aniversário, então ele tem alguns encontros assim com outras crianças também, porque ele é muito pequeno, ele tem só 3 anos. E essa linguagem do brincar é o seguinte, uma criança quando convida você para brincar, sabe o que está acontecendo? A criança está chamando você para entrar no mundo dela. Para pensar nisso. Quando uma criança te chama para brincar, ela está te convidando para entrar no mundo dela. Ou seja, você é muito especial. Tem gente que pensa assim, eita, eu não posso chegar na casa de fulano que o filho dela me chama logo para brincar. Bichinho é carente. Não, a criança simplesmente sintonizou com você. Ela se conectou com você. Então, ela te chama para brincar porque ela te acha especial para entrar no mundinho dela. E as crianças são seres extraordinários. Então, eu me sinto muito especial quando uma criança me chama para brincar. Eu sou professora, né? Então, assim, atuei muitos anos como professora e, às vezes, as crianças, na hora do intervalo, tia, vem brincar. Eu me sentia muito especial, porque elas me chamavam para entrar no mundo delas. E isso é extraordinário demais. Então, eu percebo aqui em casa, por exemplo, que o meu filho, ele é muito assim comigo, de beijar, de abraçar, dos cuidados, né? Mas o brincar, essa conexão do brincar é muito com o meu marido. Então, eles entram um no mundo do outro quando eles vão brincar juntos, né? Porque ali eles têm as brincadeiras de que um chegou, outro saiu, que um carro que fala, um dinossauro que canta. E assim as crianças vão se conectando e se comunicando também através da brincadeira, né? Também já fiz a live, tá? Quem tiver interesse,
sobre a questão do brincar, o aprender no brincar, também tem live no meu feed, tá certo? Então, o brincar, o brincar é uma forma natural de comunicação das crianças. Elas usam brinquedos, elas usam jogos, elas usam imaginação para expressar as emoções, resolver conflitos e explorar situações do dia a dia. Gente, se vocês querem entender, olha só, dica importante para quem tem filho em casa e está me assistindo. Se você tem um filho pequeno em casa e você não consegue fazer com que ele fale sobre alguma situação, por exemplo, eu estou citando aqui várias situações de escola, vou usar também uma situação de escola agora, tá? Quando a criança é muito pequena e a criança, por exemplo, voltou triste da escola, simula em casa uma brincadeira de que estão na escola. Com certeza a criança vai reproduzir a situação que a deixou triste. Olha só, peguem essa dica aí, que ela é muito importante. Obrigada. Gente, só um instante, viu? Então, algumas pessoas não conseguem fazer com que o filho fale em casa do que aconteceu algo, né? Por exemplo, a criança foi brincar na casa de uma tia, um tio. Aí a criança voltou triste, voltou meio... Aí a gente não vai chegar e dizer assim, ai, como é que foi lá? Me conta. Como é que foi lá a brincadeira na casa da sua tia e tal? Por muitas vezes a criança não vai explicar. Ela vai desconversar e não tá afim. Não vai falar. Como tem crianças que chegam e falam, né? Meu priminho me bateu, ou a gente se desentendeu, aconteceu alguma coisa. Tem crianças que falam. Mas quando as crianças não falam, na brincadeira também é possível você reproduzir. Vamos fazer de conta aqui que estamos na casa da sua tia, eu sou o seu priminho tal, e você é você mesmo. Aí começa ali na brincadeira, com certeza a criança vai reproduzir o mal-estar que aconteceu. Então, a brincadeira, ela é essencial, ela é muito importante, ela é usada na ludopedagogia, ela é usada na psicologia, ela é usada na neuropsicopedagogia, é usada na psicopedagogia, é usada na própria pedagogia, né? São vários em campos de estudo e científicos que a gente pode conhecer tanto melhor a criança, quanto identificar algumas situações que aconteceram e várias questões também de características da criança, né? E outra forma de linguagem também existe a linguagem simbólica, tá, gente? As crianças muitas vezes usam símbolos, desenhos, pinturas ou palavras para expressar seus pensamentos, seus sentimentos. Por exemplo, uma criança pode desenhar um sol brilhante para comunicar alegria. Porque, assim, uma pessoa muito feliz, ela não vai estar desenhando, vou dizer aqui uma coisa bem esdrúxula, tá? Vou citar aqui um caixão. Uma criança ela não vai desenhar algo de morte, uma coisa muito assim, muito estranha. Ela não vai. Uma criança feliz, ela vai desenhar um sol, ela vai desenhar um pássaro. Claro que existem particularidades, tá, gente? Eu tô falando assim bem no geral, porque para avaliar uma criança é preciso realmente fazer uma anamnese, né? Ter um olhar mais... tem que fazer ali uma avaliação, trazer a criança mais para perto pelo profissional para poder entender qual a situação, né? Mas aqui, eu estou trazendo aqui uma situação que é bem geral, tá certo? Para não haver conflito aí, né? De informações. Então, se uma criança ela faz um sol brilhante, ela faz um arco-íris, ela faz pessoas felizes em uma praça, ela está ali ou desejando aquilo, ou realmente colocando para fora o que ela é feliz, tá? Ela pode também... tem muitas crianças, né? Eu, no meu caso, recebia muita cartinha quando eu dava aula na escola. Então, assim, eu recebia muita cartinha e as cartinhas eram sempre o quê? Coloridas. As cartinhas, elas vinham estrelas. Às vezes as crianças desenhavam elas e eu do lado, né? Com corda, com bola. Era bem legal mesmo. Então, a partir dos desenhos, das figuras, da imagem, do comportamento, do olhar, da expressão corporal, o jeito de olhar da criança, tudo isso faz com que a gente entenda um pouco, né,
como é o universo daquela criança ali. Não exatamente o que aconteceu, nem como acontece, mas que aquela criança vive numa esfera insalubre, que aquela criança ela vive numa esfera de amor, de alegria, né? Ou sentindo falta de alguém. Existiam muitas crianças também, né, na minha vivência escolar, que elas iam muito tristes para a escola. E quando a gente trazia para perto, né, eu trabalhei um ano como professora e metade de um ano como coordenadora de projetos, né, depois eu saí para me dedicar exclusivamente à educação do meu filho, ele muito pequenininho, então eu tive essa escolha, né, de ficar exclusivamente cuidando dele. Então, assim, as crianças, elas também verbalizavam que elas sentiam muita saudade de alguém da família, né, sentiam saudade da mãe, sentiam saudade do pai, às vezes o pai era separado da mãe, eram diversas situações. Então as crianças elas já iam com aquela carinha triste para a escola, né? Porque elas já chegavam lá tristes. É muito, não tem outra palavra, né, gente? É muito triste realmente a gente vivenciar isso. E o que é que a gente pode fazer como pai? Eu também sou mãe, não era mãe daquela criança, né, naquela situação, mas eu, como ser humano, como mãe, como professora, o que é que a gente faz? A gente acolhe, né? E na escola é bom que tem outras distrações, não só o estudar, mas também tem a hora de brincar, a hora de lanchar. E assim, com os dias vão passando, ou conforme o dia propriamente dito vai passando, às vezes as crianças começam até a distrair aquela situação que elas estão passando. Mas que bom que as crianças elas tenham essa opção, né, de ir para a escola e ter experiência com os coleguinhas, porque realmente deve ser muito difícil, né? A gente que é adulto sente saudade de alguém, a gente sofre. Imagina uma criança, né, pequena, quando ela sente saudade de alguém. A linguagem corporal não verbal, além das expressões faciais, as crianças também usam batimentos cardíacos acelerados, rubor facial, movimento de pernas e mãos, entre outros, para comunicar sentimentos de reações emocionais. Gente, olha só, é impressionante como assim a ansiedade também atinge as crianças pequenas, tá? Porque a gente pode perceber hoje nas crianças muito inquietas, né? Pernas inquietas, mãos inquietas, crianças que, claro que existe a questão neurológica, tá? De que crianças até 7 anos não conseguem ficar muito tempo sentada, tudo bem. Mas ao que eu estou me referindo são a pernas inquietas, são crianças que a gente percebe na expressão dela que elas estão passando por algum sofrimento de ansiedade, tá? As crianças estão com um suor muito forte, as crianças, ela tá muito, ela pode mudar até de cor, né? Ficar mais amarelada, a boca esbranquiçada. Então, isso é um fator muito importante que a gente não pode ficar sem deixar de perceber, deixar de acolher, porque é muito nítido, né? E a gente tratar isso como bobagem, né? Porque hoje a gente, na era digital, as crianças elas não gastam energia quanto deveria. E existe uma situação também das crianças ficarem muito ansiosas quando elas vão para a escola que não podem levar aparelhos eletrônicos. Então as crianças elas podem realmente passar mal, se sentir mal, porque esses dispositivos, né, a criança na falta desses dispositivos, elas podem realmente ter um sentimento, uma sensação da falta aqui, como uma questão de doença, gente. Gente, isso é muito sério. Os aparelhos eletrônicos hoje, eles vêm para nos auxiliar, mas só que isso pode causar uma dependência na mente das crianças, no cérebro da criança, como de droga, entenderam? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês mesmo podem pesquisar aí onde vocês quiserem, em Google e etc., que o que eu estou falando aqui não é bobagem, isso é muito sério. Um aparelho na mão de uma criança está tirando o tempo dela do brincar, do correr, de gastar energia. Então, uma criança, quando ela é dependente de um aparelho eletrônico e ele é retirado, pode causar danos dessa forma, tá? Existe uma situação de uma criança, tá? Que eu não posso realmente falar detalhes, mas que eu vou trazer para você. Essa criança, ela esqueceu o telefone na casa de outra pessoa.
E essa criança, ela ficou com abstinência, abstinência mesmo. Que essa criança não quis comer e quando comeu, vomitou. Por quê? Porque a dependência do aparelho eletrônico fez isso com ela. Gente, isso é muito triste, tá? É muito triste de verdade. Então, eu sei também, tenho consciência, né, que nem todo pai, nem toda mãe consegue divertir a criança. Ninguém consegue, né? É impossível, humanamente impossível divertir uma criança 24 horas por dia. Mas a gente precisa estar atento a tentar diminuir os tempos de tela para as crianças tenham mais tempo com os pais, né? Mais tempo realmente com brincadeiras, para que isso não prejudique o desenvolvimento cognitivo dessa criança, tá certo? Então, se você percebe que a criança, ela não... Se ela tem... Existe uma inquietude que ela é normal, tá? Que é uma criança levantar e se sentar até 7 anos de idade, ela não vai passar muito tempo sentada, não, tá bom? Preciso muito mais para prender atenção. Mas existem inquietudes, inquietude das mãos, tá? E aí elas não estão falando, elas estão comunicando de forma não verbal, tá? Então aqui eu dei muitos exemplos para vocês de comunicação não verbal, linguagem oculta das crianças, que é o tema da nossa live de hoje, tá? E aqui, gente, também tem a linguagem do silêncio, tá? Se vocês não conhecem a linguagem do silêncio, eu vou falar sobre ela agora. Às vezes, as crianças podem se expressar através do silêncio. É isso, tá? Ficam caladinhas, não falam nada. E pode ser um indicativo de solidão, pode ser um indicativo de desconforto, pode ser um indicativo de medo, até mesmo uma maneira de chamar a atenção ou obter o que desejam, tá? Então, se a criança está muito tempo calada, já ouviram aquela história? A criança está muito tempo calada, está muito silêncio, está aprontando alguma coisa. Às vezes a criança não está. Às vezes a criança está calada porque realmente ela está mostrando, ela está demonstrando no silêncio dela, naquele momento ela lá quietinha, caladinha, que ela está passando por algum sofrimento, tá certo? Então a gente não pode invalidar isso. A criança está muito quietinha, vai lá e observa. Às vezes as crianças estão concentradas, né? Existe o silêncio que a criança está lá concentrada, tentando montar algum brinquedo, aí tudo bem, tá? Não interrompe essa concentração, tá certo? Tá quietinha, caladinha, tá fazendo um desenho. Tá quietinha, tá caladinha porque se encantou com algo que viu em casa, que não, às vezes pode nem ser um brinquedo, né? Pode ser um quadro, pode ser uma planta, pode ser um livro que nem é dela, né? Como aqui tem uma estantezinha com vários livros. Às vezes meu filho vai lá e mexe, mamãe, esse livro não tem figura, mas você quer ver, meu amor? Então, a criança ela pode estar silenciada, mas ali a gente está percebendo que não há algo fazendo mal para aquele silêncio dela. Estão entendendo? Às vezes a criança ela está calada porque ela está sofrendo. Então, a forma dela estar silenciada é diferente. É mais introspectivo, a criança ela está mais encolhida, o ombro ele está mais retraído, o olhar ele está mais caidinho. Então, o pai e a mãe têm esse papel, tem que ter esse feeling, né? Tem que ter esse estalo para poder aí observar a criança que realmente precisa de um olhar diferenciado e mais amoroso, tá certo? É muito importante que os adultos estejam atentos a essas formas de comunicação. Porque essa comunicação oculta, ela pode confundir a gente, né, na nossa correria, na nossa loucura, no nosso trabalho, no nosso estudo, é tanta coisa que às vezes a gente pode nem perceber quando essas crianças estão transmitindo, comunicando essa linguagem oculta, né? Pois isso pode ajudar a entender melhor as necessidades e emoções das crianças e a responderem de maneira adequada. Porque assim, quando a gente pode não descobrir necessariamente o que está acontecendo ali, mas a gente pode perceber que tem algo. E quando a gente percebe que tem algo, é uma troca, né? A criança, poxa vida, claro que elas não vão pensar da forma que eu estou falando, mas elas vão sentir que a mãe se importa com ela. A criança vai sentir que ela pode contar com um adulto. Porque isso, gente, não é instintivo. Criança sente tristeza, criança tem ansiedade, criança ela tem depressão, crianças têm doenças da mente, tá? Elas podem desenvolver sim, por tudo, né? Tanto quanto da época que a criança estava lá na barriga da mãe ainda, como ela foi concebida, como foi essa gestação,
como foi o parto dessa criança e como é que essa criança chegou aqui e agora tem 2, 3 anos. Então, não é um mistério, tá, gente? Quando a gente realmente se encaminha, eu sou uma profissional que eu sempre busco tentar entender. Por quê? Porque sempre tem mais. Quando a gente cutuca, né, a gente sempre tem mais, sempre descobre mais. Porque o universo da criança, ele precisa ainda ser muito explorado, tá? Tanto é que antes, né, há pouco tempo atrás, não era validado. Ninguém queria, ninguém sabia como é que era o universo da criança. A criança, ela precisava estar calçada, a criança precisava estar alimentada e estava tudo bem. E quantas pessoas hoje a gente conhece que dizem assim, poxa vida, eu sou assim porque na minha infância uma pessoa riu de mim, eu não consigo falar em público. E muito disso que às vezes acontece é na própria família, né? Então não vou me estender sobre isso porque não é o tema da live de hoje, mas eu quero que vocês entendam que eis-me aqui, uma pessoa que sempre está investigando, sempre está observando, sempre está procurando um livro, termina um livro, começa o outro, porque a minha vida, ela está valendo a pena sim, para entender como é que funciona a cabecinha, os neurônios, a questão amorosa da criança, afetiva, como é que ela se sentiu desde quando ela foi concebida no ventre da mãe. Porque se a gente acha que as crianças só podem ouvir a partir dos 6 meses de idade, né? A gente precisa entender que ali existem células de vida. Então, quando a criança é concebida, as células de vida já estão ali se formando. E toda célula tem memória, tá, gente? Então, eis-me aqui uma pessoa que sempre está pesquisando para trazer informações para vocês. E é com todo o meu carinho, todo o meu amor, tá certo? Então, durante a semana eu publico qual vai ser o tema da nossa próxima live. E eu estou muito feliz de estar de volta, tá? Gostaria de agradecer. Muito obrigada. Vou deixar nos stories uma caixinha. Se alguém quiser fazer uma pergunta, tiver com alguma dúvida sobre a live de hoje, pode ir lá e perguntar, tá certo? E em breve meu blog vai estar pronto, assim que estiver pronto, com muita informação para vocês. Também já vou divulgar para que vocês vão lá, né, ter dicas sobre a gestação, como eu já falei, sobre tudo que eu falo aqui vai estar lá. E muito mais, tá certo? Sobre o meu profissional também, que às vezes eu não consigo falar muita coisa. Mas é isso, tá bom? Meu muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço bem apertado.